Já? Papaléu? Bem, boa Já. tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa última reunião, né, do ano do nosso grupo de estudos e pesquisa em hermenêutica constitucional. Vamos dar continuidade, né, aos debates acerca do livro Crítica da Ponderação. E na tarde de hoje eu tenho a grata satisfação de receber, né, o professor Vitor Lucas de Souza, que vai, né, apresentar aqui para a gente o capítulo 2 do livro intitulado Teoria de um Fantasma, a mal-sucedida busca da teoria dos princípios pelo seu objeto, que é escrito pelo professor Ralph Posher e traduzido pelo Eduardo Vandré Lema Garcia. Tá? Vitor, com a palavra, pode dar seu show aí, meu irmão. Obrigado, Papaléu, pela introdução. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos também na tarde de hoje. Bem, como o Papaléu muito bem disse, eu vou apresentar um texto do professor Ralph Posher, né, intitulado Teoria de um Fantasma, a mal-sucedida busca da teoria dos princípios pelo seu objeto. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, minha apresentação. Só um minuto. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode... Sim. Conseguem ver o slide? Certinho? Sim. Obrigado, tá ok. Então tá. Então, como já foi dito, a gente vai tratar hoje de um texto do Posher sobre a teoria dos princípios, né? Tem como objeto a teoria dos princípios, e ele se encontra num contexto de um debate, né, entre ele e o professor Robert Alex, da Universidade de Kiel. Né? Para quem não conhece, o professor Posher, Ralph Posher, ele é professor da Universidade de Freiburg, no sul aqui da Alemanha, e ele trava um debate bem longo com o professor Robert Alex sobre a teoria dos princípios de Robert Alex. Né? Então, para que a gente se situe, né, eu vou dividir a apresentação em duas partes, a princípio. Né? Primeiro eu vou contextualizar o debate, né, e depois eu vou entrar nas questões mais específicas da argumentação de Posher, né? Mais especificamente sobre o texto objeto da nossa reunião. Então,
contextualizando, né, o objeto do debate é justamente o conceito de princípios jurídicos, né? Então, o debate que se trava entre os dois autores, entre o Posha e o Alex, é justamente a respeito do conceito de princípios jurídicos. Mais especificamente, é aquele mostrado ou apresentado por Robert Alex na sua Teoria dos Direitos Fundamentais, né? Na sua famosa Teoria dos Princípios. Então, não se trata de um debate acerca da ponderação, ou acerca da fórmula do peso, ou acerca dos próprios mandamentos de otimização. Não, se trata de um debate acerca do conceito de princípios. Então, o principal ponto entre os dois autores, né, o principal ponto de divergência entre os dois autores é que as regras e princípios possuem uma distinção. Tá? Enquanto Alex defende uma distinção qualitativa, o Posha vai defender uma distinção gradativa. Né? Então, esse debate ele é dividido em 3 rounds, digamos assim, né, para tornar a compreensão mais didática. Né? Então, no primeiro round, Alex publica um texto chamado Sobre a Estrutura dos Princípios Jurídicos, datado do ano de 2000, né? E Posha apresenta uma resposta a esse texto, né? Intitulado Acertos, Erros e Equívocos de Autocompreensão da Teoria dos Princípios. Então, nesse primeiro round, Alex apresenta, ou reafirma, melhor dizendo, a sua teoria dos princípios, a sua clássica teoria dos princípios. Né? Então, ele vai dizer que as normas jurídicas elas são divididas em 2 espécies. Nós temos normas que se comportam ou como regras ou como princípios. Né? Então, as regras elas são mandamentos de definição. Né? O que isso quer dizer? É que elas não são passíveis de ponderação. Né? Elas são aplicadas através de um método da subsunção. Princípios, por sua vez, são mandamentos de otimização. Tá? Então, eles são aplicados através de ponderação. Eles estão passíveis de sopesamento. As regras, então, nesse contexto de Alex, elas são aplicadas na forma do tudo ou nada. Alles oder nichts Gesetz, né, em alemão. Ou seja, ou elas absorvem, ou elas são aplicadas na sua totalidade, ou não. Né? Ou elas são válidas ou não. A regra que é aplicada, no caso concreto, é considerada válida, em detrimento de uma outra que é considerada inválida. Então, as regras elas se encontram numa dimensão de validade, né? Uma Geltungsdimension, né? Ou seja, diferente dos princípios, elas não toleram concorrência entre si. Para que uma seja aplicada, a outra deve ser considerada inválida. Né? E elas são aplicadas através da subsunção. Então, nós temos as circunstâncias fáticas, né? Temos um Sachverhalt e temos um suporte fático, né? Um Tatbestand. E aí, no confronto, ou na união, melhor dizendo, né? Entre circunstâncias fáticas e suporte fático, nós temos o resultado dessa subsunção. Então, regras são aplicadas nesses termos, né? Observam a lei do tudo ou nada, se encontram numa dimensão de validade e são aplicadas através da subsunção. Já os princípios, por sua vez, são aplicados através da ponderação, tá? Uma Abwägung, né? E eles se encontram na dimensão do peso. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Que princípios, diferentemente das regras, eles comportam graus distintos, né, de atuação num determinado caso concreto. Né? E quando um é considerado, quando um é aplicado, o outro não é considerado inválido. Ele é aplicado, pelo contrário, né? Os 2 princípios mantêm a sua validade. Os princípios eles não perdem a sua validade. Né? Então eles são, nessa tese de Alex, eles são mandamentos de otimização. Né? Então eles se comportam como
mandamentos de otimização. E o que isso quer dizer? Isso quer justamente dizer que o exegeta, na resolução de um caso concreto, ao se deparar com um conflito entre princípios, deve realizar esses princípios na sua máxima efetividade. Tá? Essa é a tese, apenas estou reapresentando a tese, digamos, clássica de Alex, é a que é apresentada na teoria dos direitos fundamentais, né, na década de 80, né, e ele reapresenta essa tese nesse artigo dos anos 2000. Porcher, por sua vez, no texto de 2007, responde a esse artigo de Alex, dizendo justamente o contrário. Então, o que o Porcher vem nos dizer? Diferentemente da teoria do Alex, as normas, aqui no contexto da tese do Porcher, são compreendidas apenas como regras, né? E essas regras, por sua vez, elas se comportam ou como mandamentos de definição ou como mandamentos de otimização. Percebam que aqui, Porcher, desde esse texto, publicado em 2007, ele já exclui os princípios como entidade normativa. Né? Para Porcher, as normas compreendem apenas as regras. Não há uma categoria de princípios. A gente percebe que os princípios aqui se tornam órfãos. Né? Então, não há por que falar de princípios no conceito de normas, apenas de regras. E essas regras, como dito, ou são mandamentos de definição ou de otimização. Então, não há uma distinção entre mandamentos de otimização e mandamentos de definição em sua estrutura normativa. Percebam que elas se encontram abarcadas pelo mesmo conceito de regras, que, por sua vez, se encontram abarcadas pelo conceito de normas. Não existe uma diferença estrutural entre mandamentos de definição e mandamentos de otimização. O que existe é uma distinção de aplicação, né? De interpretação, né? No caso concreto. Uma é realizada ou resolvida através da subsunção, um conflito é resolvido através da subsunção, e o outro através da ponderação. Então, esse foi o round 1, né, do debate. Agora a gente entra no round 2 do debate, que é o objeto do nosso texto, né, de hoje. Então, em 2009, o professor Robert Alex publica um texto chamado Dever Ser Ideal, né, Ideale sollen, em alemão, tentando responder à teoria de Porcher. E em 2010, Porcher apresenta um outro texto em resposta a esse texto de Alex de 2009, intitulado Teoria de um Fantasma, a mal-sucedida busca da teoria dos princípios pelo seu objeto. Apenas para fins de registro, esse debate se estende para um terceiro round, né? Mas nós não iremos abordá-lo hoje porque ele não faz parte do nosso texto, né? Ele não abarca a discussão que a gente tem que se ocupar hoje e tomaria bem mais tempo. Então a gente vai se limitar ao round 2. A gente vai adentrar mais a fundo na argumentação apresentada nesse round 2, entre Alex e Porcher. Então, Alex responde ao texto de Porcher dizendo o seguinte, né? Ele vai reformular a sua teoria. Então, a partir de agora, para Alex, as normas, elas são regras, né, que essas regras podem se comportar como mandamentos de definição ou como mandamentos de otimização. Enquanto as regras se comportam como mandamentos de definição, elas tratam de um dever ser real, né? O que isso quer dizer? É que elas tratam de circunstâncias fáticas, de circunstâncias empíricas, né? E elas são aplicadas através da subsunção. Já as regras, enquanto mandamentos de otimização, elas se ocupam com um dever ser ideal, né? E esse dever ser ideal é representado pelos princípios,
Né? Então, percebam que os princípios aqui não se confundem mais com mandamentos de otimização. Princípios não são mais sinônimos de mandamentos de otimização. Princípios, nesse sentido, são objetos dos mandamentos de otimização. Eles são mandamentos a serem otimizados. Tá? Então, essa é a grande diferença da tese original de Alexis para a sua tese reformulada em 2009. Ou seja, princípios são mandamentos, não são mais mandamentos de otimização. Eles são mandamentos a serem otimizados e são objetos dos mandamentos de otimização, ocupando-se com um dever ser ideal e sendo resolvidos através da ponderação. Né? Então, repetindo, né? Só para fixação, os princípios eles não são mais uma categoria normativa independente, né? Eles são, mas sim objetos desses mandamentos de otimização, né? E não se ocupam com um dever ser real, mas com um dever ser ideal. O que isso quer dizer? Né? O dever ser real, a gente já viu que ele significa que ele se ocupa com as circunstâncias fáticas, né, de um determinado caso, e o dever ser ideal, por sua vez, eles são apenas direções interpretativas, né? Eles fornecem uma direção do caráter ideal dos direitos. Então, os princípios nesse sentido, enquanto mandamentos a serem otimizados, eles se limitam apenas a dar uma forma, ou melhor dizendo, a dar uma ideia dessa dimensão ideal do direito, né? A dar um panorama dessa dimensão ideal do direito, né? Então, eles dão apenas uma direção para o exegeto na resolução de um caso concreto. Né? Então, dito isso, Porcher novamente responde a Alexis afirmando o seguinte, né, publicando um texto de 2010, que é esse texto, né, Teoria de um Fantasma, que é o objeto da nossa apresentação de hoje. Então, as normas para Porcher, elas são regras. Porcher continua afirmando que as normas apenas comportam o conceito de regras. Só que as regras, tanto como mandamentos de definição como mandamentos de otimização, ocupam-se com um dever ser real. Né? Vejam, Alexis, como foi mostrado anteriormente, afirma que existe um dever ser real, né, e um dever ser ideal. Né? Então, os mandamentos de definição para Alexis comportam-se com um dever ser real e são resolvidos por subsunção, e as regras, enquanto se comportam como mandamentos de otimização, ocupam-se com um dever ser ideal, sendo resolvidas por ponderação. Né? Aqui em Porcher já é o contrário. Não existe uma dimensão ideal. Não existe uma dimensão ideal. Seja nos mandamentos de definição, seja quando essa regra é um mandamento de otimização. O que diferencia é apenas a aplicação. Enquanto um mandamento de definição ele exige a subsunção, o mandamento de otimização ele pede que seja observado a ponderação, né? A resolução de conflitos através da ponderação. Então, não há diferença entre dever ser real e dever ser ideal aqui. Tanto os mandamentos de definição como os mandamentos de otimização se ocupam com dimensões fáticas, com uma dimensão fática, né, com direitos empíricos. Né? Então, essa é a diferença. Percebam que aqui também princípios eles não fazem parte das normas jurídicas. Porcher não ressuscita, digamos assim, o conceito de princípio. Os princípios eles se tornam órfãos, eles continuam sendo órfãos, eles não têm uma dimensão deontológica. Né?
Eles não são normas no seu sentido forte do termo, né? Então, as normas jurídicas, elas se ocupam apenas com eventos empíricos. Normas jurídicas não possuem uma dimensão ideal no sentido proposto por Alex, né? Então, essa é a principal contraponto aqui entre Porcher e Alex nesse segundo round. É de dizer que os princípios definitivamente não se encontram no plano das normas e que não existe uma dimensão ideal a ser observada, apenas uma dimensão real, seja enquanto mandamentos de definição, seja enquanto mandamentos de otimização. Tá? Então, Porcher utiliza um exemplo que o próprio Alex sugere, né? Vamos observar aqui o mandamento de otimização ajudar pessoas necessitadas. Né? Então, a otimização, nesse caso, desse mandamento de otimização de ajudar pessoas necessitadas, é a distribuição de alimentos. Não é a discussão acerca do que o intérprete deveria observar no sentido de um dever ser ideal, né? Quais são as direções que o intérprete deveria observar ou o aplicador do direito, de modo geral, deveria observar para que o mandamento de otimização ajudar pessoas necessitadas seja, né, levado a cabo. Não, o que deve ser observado é apenas a dimensão real. Então, nesse sentido, otimizar o mandamento a ajudar pessoas necessitadas significa dizer tomar atitudes concretas, reais, fáticas, para que esse mandamento seja realizado. Tá? Para que esse mandamento seja levado a cabo, né? Seja otimizado na sua maior efetividade. Então, agora a gente viu a tese de Porcher e agora a gente vai entrar mais especificamente no percurso argumentativo de Porcher, né? Como Porcher chega a essas conclusões, né? E quais são os pontos que ele trabalha para apresentar a sua refutação à tese de Alex. Até aqui, há alguma pergunta, algum ponto a ser... Posso continuar, então? Pode continuar, Vitor. Ok. Então, continuemos, então. Então, a partir de agora, a gente entra num percurso argumentativo de Porcher. Vamos ver como é que Porcher argumenta no sentido do seu texto, né? Como é que ele levanta os argumentos, como é que ele defende. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber no texto do Porcher, que a gente tem que observar, é essa objeção ontológica que Porcher faz, né? Que já foi dita aqui, né? Então, Porcher ataca os princípios, no sentido defendido por Alex, na sua dimensão ontológica. O que isso quer dizer? É que princípios definitivamente não fazem parte do conceito de norma. Princípios não são espécies de norma, né? Como defendido na teoria dos princípios de Robert Alex. E que as regras se ocupam apenas de uma dimensão real do direito. Elas não têm uma dimensão ideal. Um dever ser ideal não existe, né? Então, essa é o primeiro ponto que a gente tem que notar. Princípios não são normas. Então, o segundo ponto interessante é que Porcher apresenta esse dualismo teórico-jurídico que a teoria dos princípios cria, né? Então, há uma distinção que Porcher nos apresenta, de que os princípios eles devem ser considerados apenas na sua dimensão tradicional, né? Como, por exemplo, ele cita o princípio da boa-fé, o princípio da igualdade, né? Então, é nesse sentido tradicional que os princípios devem ser percebidos, né? E não num sentido dualista, onde há duas espécies de norma, sendo uma regra e um princípio, né? Não, princípio não deve ser considerado norma, né?
princípio deve ser considerado apenas na sua acepção tradicional do conceito, né? Então, regras e princípios enquanto normas criam apenas um dualismo teórico-jurídico desnecessário. Não faz sentido falar nesse dualismo teórico-jurídico. E para Porcher, eu até conversava isso com o Papaléu antes da reunião, esse dualismo teórico-jurídico vem apenas a atrapalhar o debate, vem apenas a obscurecer o conceito de princípio, né? Então, devemos entender, segundo Porcher, os princípios apenas na sua acepção tradicional, né? E a teoria dos princípios, é um ponto que Porcher observa, é que ela é um fenômeno do tipo hidra, né? Ou seja, para cada teoria refutada, aparecem milhares de outras teorias no lugar daquela, né? Então, essas são algumas das críticas que Porcher introduz, né? E outro ponto a ser observado, que Porcher nos apresenta, é que essa reconstrução de Alex, no segundo round, dos mandamentos de otimização, ela é falsa. Ela falha, né? Ela é uma reconstrução falha. Por quê? Porque mandamentos de otimização, eles não se preocupam em otimizar outras normas, como seria num dever ser ideal, né? Mas sim objetos fáticos, né? Os mandamentos de otimização, nesse sentido, eles não possuem uma função reflexiva, né? O que isso quer dizer? É que eles não otimizam outras normas. Mandamentos de otimização não têm como objeto outras normas. Não. Mandamentos de otimização têm como objeto um dever ser real, circunstâncias fáticas, né? E ele dá um exemplo aqui, por exemplo, da liberdade de expressão. Coloquei aqui um trecho do texto que eu vou ler aqui para vocês, que é justamente, e onde fica justamente claro essa crítica de Porcher, esse ponto que Porcher nos apresenta, né? Então, abre aspas. Regra geral, mandatos de otimização tratam do aperfeiçoamento de circunstâncias fáticas empíricas, não do aperfeiçoamento de outras normas. Ou seja, mandamentos de otimização não se ocupam com outras normas, mas com fatos. Elas clamam pela liberdade de expressão, não pelo aperfeiçoamento do mandado da liberdade de expressão. Para um Estado repressivo, por exemplo, surge o correspondente mandado para otimizar a liberdade de expressão, não através de uma convenção internacional para a proteção da liberdade de expressão que ele tenha subscrito. Diga-se de passagem, o mandado de otimização através de uma obrigação internacional. Senão apenas que ele venha abolir faticamente a censura. Então, nesse exemplo, fica claro que o mandado de otimização, nesse caso da liberdade, ele não se preocupa em aperfeiçoar o mandamento da liberdade de expressão. Não é um mandamento que se preocupa com uma outra norma, com um dever ser ideal, né? Mas o que ele exige na sua otimização é a introdução de ações práticas, fáticas, que venham de fato a abolir a censura, nesse caso aqui, num Estado repressivo, né? Então, essa é a diferença, né? Essa é a crítica que Porcher vem nos apresentar. E aí, ele dá um outro exemplo, né? Um mandamento do direito, um mandamento de otimização da saúde, por exemplo. E aqui ele recorre à notação da lógica deôntica, né? Mais precisamente digamos assim, de um dos representantes da lógica deôntica, que é o von Wright, né? Então, ele vem a mostrar essa crítica adotando esse ponto essa notação da lógica deôntica, né? Então, aqui, nesse caso, como é que a gente tem que entender? A gente tem aqui um mandado simples, que é esse primeiro aqui, que é um mandado que se ocupa com um dever ser real, e um mandado reflexivo, que se ocuparia com um dever ser ideal, né? Então, nós temos aqui no mandado simples, né, a obrigação de otimização da saúde, aqui
entende-se P como otimizar a saúde, o direito de otimização da saúde. Então, aqui é o ponto de poste nessa letra A, né? Nessa nossa primeira alternativa. Porque basta isso para que o mandamento cumpra a sua função. Né? É um mandamento simples. Ele não é um mandamento reflexivo. Ele se ocupa com introdução de práticas, de medidas fáticas, para que esse mandamento seja otimizado. Né? Então, se o intérprete, se o aplicador do direito quiser otimizar o mandamento da saúde, o que deve ser feito é a introdução de tratamento médico, de inclusão de programa fitness e etc. Né? Esses são os exemplos que ele coloca. E não a sanção a condutas nocivas à saúde, por exemplo. Né? Aqui a gente vê que são normas que se preocupariam com outras normas. Né? Então, se eu quiser, no sentido de Alex, otimizar o mandamento da saúde, eu teria que introduzir outras normas, outras sanções, outras medidas para que aquele mandamento seja otimizado. Não se trata disso. Não se trata de um dever ser ideal. Se trata de um dever ser real. Então, se você quer otimizar a saúde, você não precisa introduzir normas ou outras sanções. Basta que você introduza medidas reais, como inclusão de programa fitness e tratamento médico. Né? Um outro exemplo, que é um exemplo do Alex, né? Porsche utiliza o exemplo do Alex, que é o mandamento otimizar a saúde, otimizar a ajuda para os necessitados. Né? Então, aqui, a mesma coisa. Na primeira opção, nós temos um mandado simples, que se ocupa de um dever ser real, e aqui temos um mandado reflexivo, que se ocupa de um dever ser ideal. Tá? Então, se eu quiser realizar a otimização desse mandamento de otimizar a ajuda para os necessitados, o que basta, né, o que é exigido, é a distribuição de abrigos e alimentos, né, e não a introdução de outras medidas penais na hipótese de descumprimento do dever de ajudar. Né? Então, basta um mandamento simples, né? Simples porque ele se preocupa apenas com o objeto desse mandamento. Ele não se preocupa com outro mandamento de otimização. Né? Aqui a gente percebe que temos a obrigação da otimização do mandamento P, né? Do mandamento de otimizar a ajuda para os necessitados. Isso daqui se ocupa com um mandamento, com um dever ser ideal. O que basta, então, para a Porsche é um mandado simples, né? A obrigação de otimização de P, ou seja, de otimização da ajuda para os necessitados, e não de OP, de um outro mandamento de otimização. Então, essa é a principal distinção entre Porsche e Alex, né, nesse ponto do dever ser ideal versus dever ser real. Né? Basta mandamentos simples e não mandados reflexivos. Tá? Porsche também vem pontuar que um argumento normativo, né, dos direitos fundamentais. Então, ele vem nos dizer que os direitos fundamentais eles são normas. Né? São normas simples. São mandados simples. Eles não se preocupam, eles não possuem outra norma como objeto. Né? E aqui ele vem dar um outro exemplo para a gente, né, que é o exemplo do direito fundamental de defesa à integridade física. Né? Então, para que eu otimize o mandamento de otimização, o direito fundamental, melhor dizendo, da integridade física, não se exige a introdução de novas sanções ou novas regras ou novas normas. O que se exige são atitudes, são medidas fáticas, são medidas reais, que aqui nesse caso seria apenas uma abstenção estatal, né, na intervenção desse direito. Né? Então, se eu quiser otimizar a integridade física, basta que o Estado, nesse sentido, se abstenha de intervir nesse direito. Tá? Aqui esse direito à integridade física, ele está positivado no artigo 2, né? No artigo 2 da Lei Fundamental Alemã, né? Da Grundgesetz, no parágrafo 2º. Né? Então, ele vai dizer que todos têm um direito à vida e à integridade física.
A liberdade da pessoa é inviolável. Estes direitos só podem ser restringidos em virtude de lei, né? Então, o que é que a gente tem aqui? O direito à liberdade, o direito à integridade física, né? E o dever de otimização desse direito. Então, qual seria a medida para otimizar o direito à integridade física? Seria a medida P, né? Seria aqui a otimização, a omissão da intervenção. Então, eu tenho a obrigação de otimizar essa omissão. Então, para que eu consiga resguardar a integridade física, no seu sentido deontológico, né, como está positivado aí pela Constituição alemã, basta que ocorra uma omissão por parte do Estado, né? Então, o parágrafo 2º do artigo 2 da Lei Fundamental não exige um mandado para sua otimização. É dispensável qualquer outra entidade normativa para garantir a normatividade nas circunstâncias fáticas, né? Uma abstenção na intervenção, né? Essa abstenção é justamente o aspecto empírico. É isso que basta para que um mandamento seja otimizado. É uma ação empírica e não a introdução de outra norma. Tá? Então, o Porcher também vem nos dizer que numa eventual colisão, né, vem argumentar acerca da colisão, né, Porcher vem nos dizer que os suportes fáticos do caso concreto, bem como a interpretação e a subsunção, são suficientes para a resolução de colisões entre normas, né? Eu não preciso de ponderação nesse sentido, né? Eu não preciso ter uma regra da ponderação. Não, o próprio caso concreto, o próprio suporte fático, né, apresentado pelo caso concreto, é suficiente para que eu resolva uma colisão entre direitos, entre normas, né? E essa colisão ela é resolvida através da interpretação e da subsunção dos métodos clássicos de interpretação, né? Então, eu não preciso de uma ponderação entre normas para a resolução de colisões, né? E, inclusive, Porcher vem nos dizer que, na teoria dos princípios, na teoria dos princípios, na sua acepção original, né, proposta por Alex, seria suficiente a reconstrução de direitos fundamentais com um mandamento de otimização. Eu não precisaria de um dever ser ideal, né? Então, por mais que a teoria dos princípios defendida nos termos originais por Alex, por mais que ela fosse verdadeira, né, não seria necessário um dever ser ideal. Não precisaria de um dever ser ideal, né? Bastaria apenas a ponderação, né, entre os princípios, né? Isso aqui caso se ela fosse. Então, um dever ser ideal, ele é dispensável tanto nesse contexto do segundo round, né, que nós estamos vendo, como num contexto originário, né? Então, Porcher vem nos dizer que essa introdução de dever ser ideal não seria incompatível até mesmo com a teoria original de Alex. Então, no argumento da colisão, a gente tem que perceber esses dois pontos no texto do Porcher, que as resoluções de colisões são resolvidas apenas por suportes fáticos, através da interpretação, e o dever ser ideal é dispensável tanto aqui como na teoria originária de Alex, né? Então, Porcher também vem nos dizer acerca do debate sobre princípios jurídicos, como já coloquei no início da fala, né? Para Porcher, os princípios jurídicos devem ser atendidos apenas na sua percepção tradicional e não na acepção apresentada por Alex, na teoria dos princípios, né? Ou seja, princípios não são normas, princípios não possuem um caráter deontológico, né? Mas devem ser apenas entendidos no seu sentido tradicional. Então, o princípio da boa-fé, por exemplo,
Se você vai resolver num caso concreto, né, na assinatura de um contrato, por exemplo, entre duas partes, o princípio da boa-fé ele deve ser observado. Se algo viola esse princípio, não há o que ponderar, né? Então, é um princípio na sua tradição, na sua acepção tradicional, né? Ele não goza nesse sentido, de uma normatividade, ele não tem um caráter deontológico, né? Ele não é um mandamento de otimização que faz frente ao conceito de regras. Ele não é uma categoria à parte de normas. Não. O que ele é aqui é apenas um guia, um vetor para o direito, né? Sendo que, se ele for observado, então esse contrato ele é válido. Se ele não for observado, esse contrato ele é inválido. Tá? Então, princípios aqui devem ser entendidos apenas nessa acepção. Né? E essa pluralidade de princípios, como o Porcher vem defender, ela entra em conflito, né, com a teoria dos princípios. Por quê? Porque a teoria dos princípios ela causa um certo reducionismo no conceito de princípios. Segundo Porcher, o que a lex faz é estreitar o conceito de princípios. Né? O que isso quer dizer é que princípios nesse sentido do Alex são compreendidos apenas como normas, né? que são uma segunda espécie de normas ao lado das regras. Né? Então, em Alex há um reducionismo no conceito de princípio, enquanto em Porcher, princípios têm uma pluralidade de acepções, né? Sem, obviamente, sair desse sentido tradicional. Né? Então, por fim, a gente pode apontar esses 5 aspectos do artigo, né? As conclusões, né? No caso, os princípios eles não possuem um status normativo, né? Eles não fazem parte do conceito de norma. Né? A teoria dos princípios ela não possui um objeto. Por isso que ela é a teoria de um fantasma. Por quê? Porque os princípios não fazem parte do conceito de norma. Se eles não fazem parte do conceito de norma, a teoria dos princípios cai por terra. Então, ela se ocupa apenas com um fantasma. Ela está tratando de uma categoria que não faz parte do direito, que não faz parte das normas jurídicas, que é o caso dos princípios. Né? Aqui, então, regras e princípios possuem uma diferença de grau, não uma diferença qualitativa, como defende a Lex. Né? Regras e princípios têm uma diferença qualitativa. Né? Regras se situam na dimensão da validade, enquanto princípios para a Lex se situam na dimensão do peso. Né? Regras são resolvidas, o conflito entre regras é resolvido através da subsunção. Já o conflito de princípios em Alex é resolvido através da ponderação. Né? As regras são mandamentos definitivos. Os princípios são mandamentos de otimização. Então, em Alex, há uma diferença qualitativa entre regras e princípios. Já em Porcher, não. Normas são apenas as regras e os princípios, na sua percepção tradicional, entre regras e princípios, não há uma diferença qualitativa, apenas uma diferença de grau. Né? Ou seja, os princípios eles exigem, nesse caso, eles têm uma dimensão mais abrangente. Né? Eles têm uma dimensão mais abstrata nesse sentido. Mas eles não são normas propriamente ditas. Normas aqui propostas são apenas as regras. Os mandamentos de otimização abarcam circunstâncias reais, não circunstâncias ideais. Né? Mandamentos de otimização não possuem uma função reflexiva. Né? Ou seja, mandamentos de otimização não se ocupam com outras normas ou com outros mandamentos, mas eles se preocupam com a introdução de medidas fáticas para a resolução do caso concreto. Tá? E os princípios eles devem ser entendidos, como
eu já falei, eu já frisei, na sua acepção tradicional, e não na acepção como é defendida pela teoria dos princípios. Então, com isso, eu finalizo, né, a apresentação e me coloco à disposição para que a gente faça o debate, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós é que agradecemos, Vitor, pela disponibilidade, apesar de ser inverno aí, né, em Heidelberg. Eu acho que já são... Em Göttingen. Em onde? Desculpa. Em Göttingen. Em Göttingen. Já são 3h30, 4, 5, 6h30 da tarde, aí da noite, né? 7h23. 7h23. Então, bem na frente, né? A gente agradece a tua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente na tarde de hoje. Obrigado. Eu vi que o professor Frederico, nosso coordenador, ingressou aqui na sala. Fred, se você me ouve, você quer dar uma palavra antes da gente começar o debate? Alô, gente, me escutam? Sim. Sim, professor. Bem, primeira coisa, eu não podia deixar de fazer diferente. Primeiro, é uma surpresa. É sempre gratificante a academia, sobretudo quando você vê que as gerações elas te superam, né? E, normalmente, com muita vantagem. Elas te superam com muito gás, com muita força. O Vitor é, assim como o Papaléu, mais uma surpresa muito alegre para mim, porque são pessoas que sempre foram brilhantes, continuam sendo, mas galgando espaços cada vez maiores e mais largos, né? E isso é algo de muito elogio e de constatação de que sempre vale a pena. Valeu a pena, filho. Você realmente é brilhante. A análise foi perfeita. Espero que você esteja se dando bem com o novo panorama do mundo na Alemanha, que tem sofrido os conflitos cada vez mais aviltantes do pós-guerra, agora renovados, com uma direita radical versus uma democracia galopante, um enfrentamento constante, grupos políticos que são heterógenos, e nessa heterogeneidade, cada vez com uma disfunção funcional maior para a integridade do direito. Ou seja, é um direito que tem que abranger a todos, mas abrange muito poucos. O debate das teorias, da argumentação, do discurso, da ponderação, e, portanto, quando eu chamo teorias da ponderação, eu estou falando de teorias do princípio. Eu estou imaginando o nosso brasileiríssimo Humberto Ávila, né? E o que ele estaria ouvindo, orgulhoso e babando daquilo que você acabou de falar. Agora, anotei, quero passar a palavra para, depois de feito todas eu não estou em Belém nesse momento, eu estou em São Paulo, mas acompanhando o trabalho do Papaléu, mesmo à distância ou não, e você vê que essas barreiras não são mais fungíveis, são infungíveis. Você mesmo está do outro lado do mundo e nós estamos falando ao vivo e a cores. Eu vou devolver para o Papaléu para perguntar ao nosso coordenador, né, do caminhar dos debates, se é possível alguma intervenção ou se ele gostaria de fazer ou se há alguma ordem. Diga, meu amigo Papaléu. Meu amigo, você é o presidente aqui, você que manda. Não, eu sou sempre mandado. Digo que aquilo que é bom saber, ele sempre exige que a ordem venha de alguém que você consiga entender. Então, da feita que você me faz entender muito bem, a ordem é sempre sua. Eu só a recebo e tento devolver na medida do possível. Então, vamos a ela. Eu queria só repetir que os conceitos atuais que o Vitor traz, na verdade, é um nome quase próximo do que se tem usado muito aqui na teoria econômica, mas eu estou falando de Posner, não estou falando de quem você estava falando. Você repete mais uma vez o nome do doutrinador? É o Ralf Poscher. Ralf Poscher. É Poscher? Poscher é com CH, não? É P-O-S-C-H-E-R. S-C-H-E-R. P-O-S-C-H-E-R. Isso. É alguém curiosíssimo. Mas vamos para o deslinde daquilo que você bem apontou. O primeiro ponto, eu vou tentar ser objetivo para que você melhor me explique o Posner,
Não tem N, né? É Poscher sem N. Isso, é Poscher, sem N. Eu tenho trabalhado na questão da análise econômica do direito, como Jean aqui, que são corruptelas entre alguma coisa que você apontou como poder, como otimização, como obrigação fática, deslindes do direito fundamental. Então, até que ponto são mandamentos políticos, são jurídicos, são econômicos, são sociológicos, ou podem realmente ser abraçados pelo direito? Essa é a grande preocupação minha, do Campilongo e de vários outros que trabalham a famosíssima teoria dos sistemas sociais. Quais são os limites para o direito? Essa é a primeira pergunta que vem à minha cabeça quando eu trabalho hoje teoria da decisão, da argumentação, do discurso e como eu, digamos assim, humildemente falo, teoria dos princípios, que é o que o professor Humberto Ávila colocou em livro. Na verdade, é a teoria da ponderação, é usar essa possibilidade abordando uma lógica diferente da do Poscher, diferente da do Poscher, que entende eles como dentro da epistemologia própria, né? Da fenomenologia própria do direito. Então, isso quer dizer numa ordem hierárquica dentro do organograma, ou seja, do ordenamento. Isso vai nos levar, nos remeter a uma discussão que eu já introduzo, mas vou fazer por ponto. Aonde introduz essa discussão? No atual modelo do positivismo, que, na verdade, ele foi concebido numa lógica muito mais unitária do que toda a subjetividade que foi sendo, no gerúndio, introduzida nos últimos 30 anos ou 40. Eu diria mais, porque da década de 80 para cá já são 40 quase, muito mais. Eu estou imaginando da Segunda Guerra para cá, um pouco antes da Segunda Guerra, né? Do grande boom, do baby boom dos princípios no mundo, principalmente aqueles que fizeram, e eu quero me posicionar, o chamado, como os italianos falaram, bloco de constitucionalidade na cabeça do constitucionalismo e influenciando. Essa é uma palavra importante porque eu vou falar à frente. Influenciando, irradiando, orientando, estipulando limites e restrições para a aplicação do que você apontou pelo Poscher, né, como mandato fático de otimização, que, na realidade, substituiria a otimização do princípio sem a necessidade de uma ponderação, a não ser que não se levasse em conta o fato concreto que deve ser implementado. Bem, aí mora um problema que nós vamos ver mais à frente, que depende muito de uma lógica que eu vou perguntar de novo mais à frente, guardem esse detalhe, é a briga existente entre sistemas, não a teoria dos sistemas, mas o sistema saxão, que é o que onde você está, é onde o tribunal alemão se coloca, e o sistema romano, como dizem os portugueses. Eu chamaria romano-germânico, mas isso depende muito da origem. Esse é um problema histórico que eu não vou trabalhar aqui. Tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. Esse é um problema histórico que volta para a influência ou não dos romanos. Eu acho que eles foram influentes durante toda a Europa. Só que os alemães, como os ingleses e alguns outros, e os americanos, que foram colonizados, tiveram uma influência nórdica. Aí eu estou imaginando os povos que vieram lá da Europa Oriental, desceram pelo Mar do Norte e colonizaram a Inglaterra. Essa lógica, né, percussionou, inclusive pela Alemanha, e, a partir daí, com a chegada da colonização americana, trouxe essa leva dos anglo-saxãos para os Estados Unidos. Daí porque todos os bem e mal-aventurados colonizados, como os brasileiros, e todos os da América Latina, e mais muitos das colônias da Europa, sofrem essa dualidade quase psiquiátrica entre o que é o sistema saxão e o que é o sistema romano-germânico. Uma base completamente diferente que transforma a lógica positivista, e aí eu diria para o meu querido, e eu muito vaidoso de
de hoje conversar com meu nobre colega na Alemanha, Vitor, para dizer o seguinte: transforma num debate realmente, eu diria, feroz, pois eles estão postos, a meu ver, em direções opostas, procurando o bem comum, procurando a funcionalidade, procurando o que você apontou também no final, a legitimidade, aquilo que é a razão comum. Razão comum, outra palavra que hoje é traduzida no que se chama de neonaturalismo, né? Todos os americanos vêm trabalhando nesta mesma ordem, que é Saxon. Onde ele está e qual é o ponto de contato com o limite do direito. Essa amplitude, e agora vamos ponto a ponto, me leva a ter as seguintes indagações para ouvir. Né? Primeiro, pelo que eu pude aqui anotar, o poder, a execução do poder, não propriamente nos princípios, mas no que ele chama de mandato de otimização, ou seja, o extrato do princípio que pode ser transformado em regra, ou seja, pode ser otimizado a ponto de ser executado, leva ao primeiro choque. Os princípios para do working e todos os que trabalham na linha saxônica têm uma densidade, eu vou ser obrigado a repetir várias vezes essas palavras, que, pelo que eu entendi, né, para o Poscher, são quase que pecados veniais. Todos aqueles que trabalham na linha do Workiana vão entender o princípio numa lógica de, veja bem, de concreção, de dimensão e de grau, que é realmente quantitativa. E vou dizer o primeiro enfrentamento que eu teria com o Poscher. Porque, veja, no momento em que eu trabalho com Humberto Ávila, ele vai te dizer que depende. E você vai ter vários institutos que ele cria como categorias, né? Para o quê? Para exatamente a densidade da norma principiológica, aquela que não tem esse grau de concreção fático. E aí, quando isso acontece, ele chama de standards. Se você olhar no positivismo do início, da primeira fase, do primeiro Kelsen, você vai entender que esses standards são impossíveis, porque na época dele, nem isso era imaginável. Você não tinha a mínima conexão com a metafísica. E ele fez de propósito, porque, lembre-se, e vamos lá, a autoridade era a base da legitimidade. Ela era a autoridade moderna. A autoridade, hoje, ela foi praticamente esquecida para a teoria geral da política, para a ciência política do Estado. Ela se configura quando a juridicidade, e aí quem está falando agora não sou eu, é José Eduardo Faria, que vai te dizer que a legitimidade hoje, e por isso que é importante nesse ponto trabalhar a legitimidade, para voltar para a pergunta, a legitimidade hoje está na aceitação. É uma lógica completamente diferente do poder oligárquico, e eu diria hierárquico, de cima para baixo, que tem a ver com a autoridade da imposição. Então, eu vou dizer que o governo, o Estado, determina e a sociedade aceita porque é legítima. Isso quer dizer que não se prova a legitimidade pela aceitação, sim pela autoridade. Isso era weberiano. Então, eu vou dizer que para Weber, para Max Weber, houve uma lógica onde José Eduardo Faria falando na modernidade, autoridade não era aceitação, era legitimidade. Hoje, a lógica é na aceitação e legitimidade, e aí começa a minha grande preocupação, né, com o Poscher. Porque se legitimidade e aceitação, é preciso que a validade das orientações principiológicas sejam aceitas no aparelho. Quando eu digo aparelho, eu quero dizer ordenamento. Então, outra palavra que começa, de novo, a me incomodar com Poscher. Porque ele, passando por cima da lógica do ordenamento, do ponto de vista ou escrito ou não escrito, ele, de novo, vai para o enfrentamento com aquilo que se fala de sistema saxão ou sistema romano. Se eu tenho um sistema romano, eu tenho uma delimitação maior. Essa não é uma escolha minha,
Essa é uma escolha histórica. Eu vou dizer a você que a maioria dos constitucionalistas gostaria de ter nascido e crescido no sistema saxão onde você está. O problema é que não foi assim para todos. E aí nós temos que lidar com o ativismo judicial da melhor maneira, nem demonizando-o, nem tampouco descredenciando-o, porque, na verdade, não esqueçamos, ele é um pouco do cumprimento hermenêutico daquilo que é não lacunoso, mas necessário para a eficácia normativa do quê? Da Constituição, que está dentro do ornamento por força do positivismo. É a cabeça dele, em qualquer dos sistemas. Voltando para essa lógica, veja 2 enfrentamentos ou 3 já. Primeiro, com ordenamento. Segundo, do ponto de vista do nosso sistema. Esse vai se repetir, porque eu tenho uma densidade, portanto, um grau, portanto, um nível de concreção, portanto, um conluio, essa é a palavra real, um conluio entre os princípios para que obedeça à integridade. Vem outra discordância, eu diria, um pouco sensível para mim. Como entender que a qualidade vai se separar da concepção do fato? Então, vamos dizer que o fato existe, então eu não preciso levar em conta a origem que me envolveu a usar o poder. Veja, não esqueçamos, princípios e regras estão dentro de uma estrutura do ordenamento. O poder vem de cima. Eu posso exercê-lo porque está escrito, mas eu posso, é até melhor, que eu exercesse sem nenhuma regra, só com princípio. Aí vem uma grande diferença. Para vocês, alemães, e eu vou lhe colocar em meio a eles, com toda o garbo necessário, porque para vocês, né, há necessidade de menos regra. Então, eu tenho como cumprir, mas para que fazer regra se eu já tenho essa lógica pacificada? Aí eu vou entrar com uma outra palavra complicada, né, chamada moral. Porque a moral de vocês está pacificada, eticamente. Ela tem como ser aplicada, no caso, sem discussões maiores. Portanto, isso leva a uma estabilidade constitucional. Nos comportamentos, eu tenho que regrar, arrefecer, limitar, reparar, menos os choques. Não esqueçamos, as tensões são democráticas. E as contratensões, como as vontades e contravontades, também são, na sociologia jurídica. Essa lógica, né, me leva mais, eu botei 4, caminhando para o 5º enfrentamento com Poscher. Essa discussão agora que eu aponto, ela é curiosíssima, porque a tensão existe, a contrafação existe, os princípios são legítimos, porque eles vieram de uma pluralidade de agentes completamente diferentes. É o caso, por exemplo, do Brasil. Imagine você, os lugares onde não tem um mínimo de padrão ético ou moral, a ponto de estabelecer, de novo, um mínimo de estabilidade constitucional para evitar um regramento. Então, se eu trabalho com a perspectiva de que eu não preciso da regra, eu trabalho com um caminho para a desobediência civil. Mas do que se não tem regra? Sim, daquilo que é o comum. Qual é o comum? É o senso comum. Esse senso comum não existe numa moral que não é pacificada. Aí eu preciso regrar. Por exemplo, eu digo quem? O Estado. Mas por que ele precisa? Ele precisa para evitar desordem. A desordem é a ordem pública abalada. Porque quando ela está abalada, eu caminho para a desobediência civil. Olha a diferença de vocês. Vocês têm uma Constituição onde o grau de desobediência ele é previsto. Então, eu vou imaginar que eu posso desobedecer isso. Eu não posso. Então, eu não tenho as loucuras bolsonarianas, como eu estou vendo aqui. Tirando as excrescências que ele fala pela boca, né? Ele fala por qualquer daqueles que estão próximos a ele, e os que conhecem pouquíssimo direito, cada vez mais. Por exemplo, né? Alegando a possibilidade de eu estabelecer esse modo de comando sem a necessidade de lei, porque a minha liberdade está acima de todos, como se a liberdade pública, nós sabemos, não fosse relativa.
não fosse passível, insisto, de limite e restrição. Essa ordem, como ele acha que é absoluta, então ele não usa máscara, então ele manda todo mundo para o inferno, ele faz o que interessa a ele. Mas ele não olha, diz que olha a Constituição. É o discurso que convém àqueles que são, e foi assim Hitler, para não dizer muito, né? Então, todos aqueles que usam esse caminho fascista, sem selo, às vezes sem coragem para selo, a verdade é que usam essa logística e outras. Esse contexto, né, ele, de novo, cria mais um divórcio que me leva ao enfrentamento com Poscher, que é essa possibilidade de limitar. A liberdade pública, que é limitada, ela precisa de regra. O seu discurso, se for trazido para as realidades dos países em desenvolvimento, que é o discurso do Poscher, né, ele vai, de novo, enfrentar mais um problema. Não sei se você está notando. Esse problema tem a ver com a possibilidade de regramento ou não daquilo que é princípio lógico. Se eu entender da maneira que o Poscher se apresenta, veja, eu não estou entendendo o princípio dentro da estrutura epistemológica, eu não estou entendendo, né, o princípio como uma diferença de hierarquia não, minto, de grau, né, portanto, de concreção e de densidade normativa. Seria a melhor palavra, mais adequada, que meu querido amigo maranhense, Dimas, da UFMA, trabalhou isso há muito tempo atrás. Densidade normativa, até que ponto aquilo está embebido em economia, em política, ou é direito puro, ou é só uma regra de limitação. Não faça. Existem na Constituição, e eu já vou chegar nesse outro ponto, para fechar esse primeiro. Essas densidades, querido, isso me leva ao enfrentamento. E eu volto para Humberto Ávila, vamos fazer do que nós temos princípios, desde os mais lúdicos, aqueles que vão sendo concretizados no tempo, no espaço, como é o caso, por exemplo, das constituições programáticas. Isso foi um problema nosso agora em 80, na década de 80, foi melhorando, ou piorando, porque eles vão mexendo na Constituição e criando outras. São praticamente novas constituições, eu digo, nos países, eu diria, periféricos do mundo. Como somos, você não, que agora você é alemão, mas todos nós que somos da periferia do mundo temos essa dificuldade. Na Alemanha isso não existe, assim como, em regra, né, a estabilidade, por mais esse motivo, é um conjunto muito claro. Isso nos leva a essa instabilidade, aquilo que nós chamamos de insegurança jurídica, que parte da origem da Constituição, que, na verdade, confunde princípio com regra. E aí vamos para a lógica. Não estou defendendo ardorosamente o Alex. Eu acho que a teoria do Alex, assim como ele colocou na teoria do discurso, ele colocou também na teoria da argumentação, ele coloca também na teoria dele de princípios. É um mecanismo que vai tentar explicar, e acho que o Poscher ele também tenta explicar de uma maneira sofisticada, como o Ávila é. A matéria é sofisticada. Eu só quero pontear essas questões para elas ficarem, pelo menos para o mundo sul-americano, mais altivas, mais compreensíveis para mim. Porque, veja bem, na ponderação do Alex, seguindo, né, já estamos aí no quarto ponto, mais ou menos, princípios, na verdade, não são meramente, veja bem, mecanismos ideológicos, mecanismos corretivos, mecanismos orientadores. E então eu estou imaginando uma lógica muito mais alinhada com as lógicas Dworkianas, que vão imaginar os princípios dentro de um edifício normativo que vai respaldar aquilo que os romanos falam mais claramente do que os alemães, vamos dizer assim, do que os saxões. Esse edifício ele tem, querendo ou não a nós, né, e foi imaginado com um bloco normativo. Esse bloco de fundamentalidade ele é irradiador, sim, mas vejamos nós. Ele tem desde os 5 primeiros artigos, e o primeiro, vamos pegar o primeiro, né? Estado Democrático de Direito. Olha lá, ali no meio ele tem palavra,
ele tem sentido, ele tem significado, ele tem argumento, porque a palavra ela tem argumento diferenciado, para que você use num discurso A, B, C, D, Y ou Z. E essa lógica ela vai precisar de graus de concreção diferenciados. Esse é um problema nosso? Esse é um problema da periferia do mundo. Se nós fôssemos vocês, nós teríamos constituições sintéticas, constituições pequenas, com poucas linhas, e linhas que tivessem parâmetros. Aí eu vou usar, de novo, o mundo de vocês. Vou usar Klaus Stern e vou usar Klaus Gunther para tentar dirimir isto pelo lado neonaturalista e não pelo lado, né, do Humberto Ávila e do Alex, no sentido de que a parametricidade ia levar a uma lógica de igualdade e interpretações, como diz o Poscher, interpretações que não precisassem de uma construção hermenêutica, de discurso, de argumentação em decisões 1 a 1, para complementar, digamos assim, a Constituição. Isto tem a ver com Virgílio Afonso da Silva, isto tem a ver no Brasil com Klaus Gunther, mas não tem a ver com Alex, por exemplo, não tem a ver com Humberto Ávila, que estão mais no nosso... Apesar de virem da Alemanha e olharem para o cenário tupiniquim. É preciso dizer que aqui, princípio, dependendo da concreção, pode virar regra. Então, isso quer dizer que eu posso ter essa aplicação sem necessidade, olha onde eu vou chegar, de dizer que eu tenho um sistema só de princípios ou só de regras, desde que eu me atenda com a origem do sistema, se é saxão ou se é românico, porque se uma coisa é outra, eu tenho que mudar a Constituição. Sim, aí eu te respondo. Para chegar, no nosso caso, numa lógica mais próxima do Poscher, eu teria, necessariamente, me parece, que mudar muito a nossa Constituição, para ficar, então, mais parecido, mais próximo das ideias que você muito bem colocou e que me fizeram essa primeira parte de vetores, de orientação, de norma, de ontologia, né, de diferença sistêmica, isso tudo nós colocamos, a situação da sociologia, a diferença, para ficar mais próximo do que você colocou. Indo mais à frente, a diferença de poder entre dever ser e ser, e a questão dos princípios. Veja que, primeiro, Kelsen imaginava expectativa normativa de um lado, e o dever ser a partir, sim, como o Poscher coloca. A ideia do fato social geraria a necessidade da incursão do direito. Então, o dever ser não era uma coisa só expectada, era uma coisa que existia, e daí a provocação. A grande ideia era não ter a interseção do jurídico. Qual é o problema de hoje? É que as expectativas elas não precisam... Olha lá a loucura que nós nos encontramos hoje. As expectativas normativas não precisam só do dever ser, como o primeiro Kelsen imaginava. Eu estou imaginando que o perigo, que aquilo que está em vias de acontecer, também implica, né, em medidas do uso do poder. Veja, não só para reprimir através da juridicidade, mas através do impedimento do que vai acontecer, do que está prestes a acontecer. Essa lógica tem sido cada vez mais visível no Brasil e no mundo. É por isso que eu vejo muita dificuldade em você, ou seja, naquele que for, não considerar o grau, eu insisto, o grau de concreção dos princípios, apesar de entender a lógica que o Alex assim aponta, eu também separei aqui, e nós sabemos disso, aqueles que trabalham junto com ele, né, o discurso e a argumentação. Por exemplo, o professor Atienza, né, espanhol, para trabalhar a lógica de que, em meio à dificuldade que nós enfrentamos aqui, o dever ser
ele não é mais só uma expectativa, ele é uma necessidade. Veja, e aí o dever ser, ele passa a ser uma obrigação imanente do Estado. O discurso, por exemplo, hoje, do governo federal aqui, é dizer que ninguém me obriga a mexer no meu corpo ou me vacinar. Eita, espera lá. Mas existe a incolumidade pública, que, numa gradação, aí vamos voltar, dentro do nosso ordenamento, prevalece ou impõe. Se você me disser, não, Fred, mas a maioria tem consciência, então isso não precisa que o direito... Basta chegar lá, abrir lá o laboratório, que a pessoa vai lá, tem a vacina, ela se vacina. Não é bem assim. Os loucos estão aí, não estão se vacinando. E as pessoas continuam adoecendo. Você acredita nisso? Acredite. A irracionalidade, ela faz parte desse conteúdo imaterial. Então, aí, o que acontece? Há uma prevalência que foi estabelecida pelo grau de importância. Olha, hoje, ontem, né, eu me vacinei antes de vir para São Paulo, para tomar a terceira dose. Logo depois, olha um exemplo simples que tem a ver com isso que eu estou falando agora. Logo depois, eu vejo uma pessoa, né, trazer um PET para São Paulo, né, dentro do seu caixinho, tudo tranquilo. O problema é que o PET começou a latir, e vai morrer do coração, porque se for jogar isso lá no fundo do avião, morre. O que acontece? Né? É uma grande discussão que eu não vou entrar no mérito, né? Se os PETs têm autonomia, não de vontade, mas autonomias como sujeitos constitucionais, porque não são só bens. É uma discussão mais nova que vai falar sobre, que eu não vou entrar no mérito. Recentemente houve um debate aí num trabalho de TCC. Mas o que interessa é que essa pessoa não colocou um mecanismo para que o cachorro parasse de latir e pelo menos não morresse do coração. Outro dia, outro morreu. Quando tiraram lá do fundo, ele estava morto quando chegou no outro lugar. Onde eu quero chegar? Aqui eu chego no hotel, lá embaixo está dizendo, se você tem pet, traga, você é bem-vindo, e etc. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que a maioria tem hoje, por mais que você não queira, ou não goste, ou não queira, mas você vai ter que conviver. Sim, essa é a lógica do bem comum, que é uma lógica que tem a ver com essa vida compartilhada. Voltando para cá, é quase impossível, a não ser que você trabalhe. Vou voltar. Voltando para a Alemanha ou para os países nórdicos, né, com um padrão moral que não tem o grau de diferenciação mínimo para dizer isto vai ser aceito sem que o direito intervenha. Sem que o direito intervenha, beleza. Então, eu vou tirar essa da Constituição, fazer uma Constituição pequena. Pronto. Não preciso, porque o resto já está pactuado há anos lá, como é uma coisa meio americana. Eu tenho as 5 primeiras cláusulas e todas as outras é federalismo. Isso é um problema de cada estado ou de cada região. Bem, eu posso fazer uma pactuação diferente. Ok, eu entendo. Mas, nesse contexto, eu tenho essa dificuldade. Isso me leva caminhando para o final. Ao problema do sistema de secção, isso eu coloquei, a essa diferença entre o dever ser, é onde eu parei agora no final, porque eu acho difícil você, resumindo, você separar o fato concreto, né, daquilo que vem principiologicamente nessa cadeia, passando por cima do ordenamento. E aí a necessidade de uma prevalência, mesmo a não ser que você me diga, eu vou fazer um outro tipo de Constituição, eu tenho um outro padrão social para aceitação, eu vou conseguir legitimidade. Beleza, eu fico até tranquilo. O problema é quando isso, por exemplo, eventualmente não consegue existir. Indo para o final, isso já falamos, ordenamento já falamos de princípios, já falamos do aqui do Ávila. Agora, o que eu vejo em termos mais concretos e ao final? Eu vejo que nessa miscelânea, né, me perdoe dizer assim, miscelânea, que eu tenho visto hoje, tenho visto a necessidade daqueles que são sistêmicos romanos, né, inserirem-se, né, na realidade
Caiu? Será? Acho que caiu. Tá dizendo que tá em espera aqui. Saiu. Acho que deve ter caído a internet ou acabado a bateria do celular dele. Uhum. É uma pena que ele não fique para ouvir as respostas, né? Vamos aguardar ele voltar. Voltou. Professor Frederico? Tá dando para ouvir? Sim. Sim. Tá dando? Só uma última Sim. questão para fazer o fecho. Eu vejo a necessidade de nós, romano-germânico, inserir o sistema romano ou íbero-romano, como queira, íbero-português, enfim, com cláusulas gerais, veja bem, com conteúdos jurídicos indeterminados, com logísticas que não são próprias, né, do nosso limite. Quando eu fui agora recentemente discutir um pós-doutorado sobre bloco de constitucionalidade, a juíza constitucional que estava na banca portuguesa só faltou me dar na cara, porque a ideia deles é de uma Constituição harmônica com a história do direito, não com as necessidades e vontades da legitimidade do contexto social. É outra história. E aí, né, criou-se uma barafunda que conseguiu sair bem. Mas a verdade é que criou um pandemônio. Não é bem o que eles estão esperando. Aí eu pergunto que são questões que eu, que o Dworkin, que o Ávila e muitos outros, né, grandões, que não sou eu, perguntariam para o Poscher. Obrigado, querido. Não, Fred, a tua intervenção virou, na verdade, mais uma, né? Mais a formulação de uma tese aqui, né? A defesa de um novo argumento, né, que eu acho importante. Enquanto o Vitor ele se organiza aí, né, para poder te dar uma resposta desses vários outros temas e questões que tu colocaste, né? Eu queria só pedir assim a palavra para eu que possa assim, sistematizar um pouco do que eu considero, né, que devam ser elementos que vão orientar, né, esse nosso debate. O primeiro deles é uma coisa que eu concordo contigo, né, e foi um texto do Humberto Ávila que a gente trabalhou aqui no grupo, que foi a redefinição do dever de proporcionalidade, em que a gente pôde perceber que a própria palavra princípio ela é polissêmica, e que ela comporta diversos usos e diversos significados. Inclusive o Ávila ele sustenta que essa polissemia que causa uma enormidade de defesas diferentes, né, de teses e de teorias a respeito da real natureza dos princípios e a dele, né, inclusive, desse ponto de vista, né, ontológico, é de que a proporcionalidade ela constitui um dever, né, um dever pré-jurídico. E por conta disso, né, eu acho importante a gente salientar que o Poscher ele está atacando especificamente o conceito de princípios como mandamento de otimização na teoria dos princípios do Robert Alex. Então, a impugnação do Poscher não me parece ser uma impugnação generalizada e que você pode, por exemplo, refutar a tese de princípios, a teoria de princípios do Conrad Hess, por exemplo, né? Não me parece. Na verdade, o que o Poscher tenta fazer, do meu ponto de vista, é reabilitar esse conceito histórico de princípio que o Hess já defendeu, né? E que toda a tradição alemã também já defendeu antes da teoria dos princípios, que foi popularizada pela teoria do direito fundamental do Robert Alex. Então, acho que esse primeiro ponto ele é um ponto importante para que a gente possa mediar a discussão. O outro ponto importante, foi um ponto que a gente veio também desenvolvendo ao longo das últimas reuniões, né, que é como tu bem colocas, quando a gente tenta falar de regras e princípios, quando a gente tenta falar de ponderação, quando a gente tenta falar de proporcionalidade, a gente vai fatalmente se colocar
naquela via de mão dupla, né, que a gente trabalhou nas últimas reuniões, do que a concepção de sociedade e de teoria do direito primada ou na filosofia do sujeito individualista. Então, tem os direitos individuais, o direito é uma construção do cidadão para o Estado, o cidadão postula por liberdades individuais e tal, ou a gente pensa mais numa teoria dos sistemas, ou numa teoria econômica. E do ponto de vista que a gente viu como crítica, a teoria dos sistemas e a teoria econômica, elas primam por uma superação da filosofia individual, do sujeito. Ou seja, elas estão mais ligadas assim no sentido de coletividade ou de comunidade. Então, a gente vai falar de direitos transindividuais, direitos homogêneos, etc., etc. E aqui, nesse sentido, a defesa do Poscher é de que a teoria dos princípios, ela habilita ou ela permite o desenvolvimento de fenômenos como, por exemplo, do panprincipiologismo aqui no Brasil, em que a gente acaba, né, que a gente fala que é um fenômeno do tipo hidra, que cada cabeça que você corta cresce 3 no lugar, porque o que acaba acontecendo é que os juristas, os juízes, né, o operador do direito, no geral, eles acabam justificando, né, decisões jurídicas ou criando argumentos jurídicos em cima da palavra princípio ou da utilização de princípios para justificar algo que não é evidente dentro do discurso jurídico. Como, por exemplo, eu vou criar, então, um princípio para eu poder discutir uma melhor redistribuição de recursos no meu orçamento, simplesmente porque eu não concordo com algo. E aí eu uso a palavra princípio, a ideia princípio, dentro dessa teoria para eu justificar e atribuir a essa minha justificação uma pseudo-racionalidade. Como se eu estivesse explicando por que eu estou fazendo isso, mas na verdade eu não estou explicando nada. Eu estou só dizendo que por causa de um princípio, tá, mas qual é a natureza desse princípio, de onde ele veio, como é que você sustenta racionalmente essa distinção? É isso que o Poscher está, né, então, atacando aqui nesse momento. Né? E ele está se colocando contrário ao Alex. E aí eu não sei se o Vitor concorda, mas isso daqui é uma leitura minha, né? Isso é uma interpretação minha sobre o debate como um todo. Mas a objeção, né, da existência ou da necessidade, que é a tese, né, ontológica, a tese da desnecessidade e tal, que o Poscher defende nesse texto, ela não obsta a existência dos princípios num plano não defendido pelo Alex. Ou seja, como o Poscher ele está aqui atacando diretamente o Alex, ele está dizendo que o modo como o Alex tenta explicar os princípios é errado. Mas ele não está dizendo que não existam princípios. Isso é uma coisa muito importante. Na verdade, eu acho até que ele diz as regras elas já funcionam como os princípios que o Alex quer dizer. Né? Mas isso não obsta também o fato de que você pode falar que existe algo pressuposto do ordenamento jurídico que a gente pode denominar de princípio. Mas sobre esse ponto, ele silencia, ele não fala, porque não é um objeto do debate. Então, se os princípios eles não existem do jeito como o Alex quer explicar, mas eles podem existir num outro nível ou num outro plano que não está sendo explicado dentro desse debate, do meu ponto de vista, isso não significa dizer, então, que o Poscher ele seria, por exemplo, assim, um crítico radical, né, da segurança jurídica ou da estabilidade jurídica. Ou seja, ele não está defendendo uma desobediência civil ou um ordenamento sem norma, um ordenamento sem regra, um ordenamento sem princípio. Ele simplesmente está tentando dizer que o modo como o Alex tenta explicar o que são os princípios, ele é indefensável. Os princípios não podem ser defendidos racionalmente do modo como o Alex tenta fazer. Né? E o ponto que eu acho mais importante nesse debate todo, né, é que essa refutação do Poscher, ela valida um certo tipo de reabilitação da hermenêutica clássica dentro da teoria dos direitos fundamentais e dentro da que a gente pode chamar assim de uma nova teoria dos princípios, podemos dizer, que vai ser defendida não do jeito do Alex. E por que eu digo isso? Porque a hermenêutica clássica, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer,
para o Alex, no contexto em que ele defende tanto a teoria dos direitos fundamentais quanto a teoria dos princípios, ela não é importante. Ela é completamente... não tem nenhuma relevância prática nenhuma para a concretização dos direitos fundamentais. E quando o Poscher diz, galera, não precisamos fazer isso que o Alex está dizendo que nós devemos fazer, eu consigo reabilitar a tradição clássica da hermenêutica. Eu consigo reabilitar um Savigny, eu consigo reabilitar a ideia de uma concordância prática, talvez no sentido, né, que eu, o Vitor e o Matheus, a gente já se propôs a investigar, né? Mas eu posso reabilitar uma tradição de uma concordância prática de um modo diferente, como o Alex tenta fazer, incluindo aqui elementos do debate ético, né? Resumindo tudo, né? Eu acho que é muito importante as coisas que o professor Fred traz, né? Muito importante todo esse comentário que ele fez, né, nesses pontos que foram levantados, mas, em resumo, não é que a teoria dos princípios ela seja absolutamente indefensável. Argumento do Poscher. Ela simplesmente é indefensável do jeito como o Alex pretende fazer, ou do jeito como ele tenta fazer, que o Poscher prova, né, racionalmente dentro desse debate, que é um modo falho. Agora, o que nós podemos fazer, se vamos assumir uma teoria dos princípios para tentar defender, de acordo com o Poscher, tem que ser diferente do que o Alex se propõe, né? Não sei se é essa também a visão do Vitor, que defendeu aqui o capítulo 2 do livro, na Crítica da Ponderação. Sim, sim. Antes de fazer minhas colocações, eu queria dizer que é uma alegria imensa poder rever o professor Frederico depois de tantos anos. Para quem não sabe, o professor Fred foi meu orientador na iniciação científica, né? E juntamente com o Papaléu, que foi meu orientador de TCC, né? E meu orientador na monitoria. Então, foi ali que eu comecei, ali no grupo fundado pelos dois, que eu comecei a decidir o meu destino na vida acadêmica, né? Então, sou grato aos dois de maneira ímpar, né? Foram os meus guias intelectuais ali no início dos estudos de direito, né? Então, é uma alegria muito, muito grande em rever, professor. Uma honra estar aqui com o senhor hoje. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o senhor pelas colocações muito bem colocadas, muito bem feitas. Me fizeram refletir. Ainda estou refletindo, na verdade, né, sobre as suas colocações a respeito da teoria dos princípios, a respeito das críticas formuladas pelo professor Poscher. E eu queria fazer apenas alguns comentários, né, apenas para complementar o que o professor Papaléu também falou, e dizer que, sim, eu entendo sim, a sua preocupação principalmente com esse contexto transnacional, digamos assim, com esse contexto internacional, de usar, num contexto hipotético, quem sabe, a teoria do Poscher em outros sistemas jurídicos e também até em colocá-la sob perspectiva num contexto maior, né, da teoria dos sistemas, da teoria Só econômica. Um detalhe para ir ao seu encontro. Leve em consideração duas coisas. A historicidade dos princípios é isto que viola muito, muito, muito o pampricialismo, o Lênio e os demais, e o atual controle de convencionalidade. Veja, nós estamos numa época onde direito fundamental é autoaplicável. Então, estou imaginando o direito fundamental pactuado em tratado internacional é asseverado em ADIM, em Tribunal de Justiça Estadual. Veja, isso está acontecendo no Brasil. Uhum. Perfeito, professor, perfeito. E apenas para contextualizar melhor também, né, complementando a apresentação, o Poscher, ele, ao que me parece, na leitura do texto e também da defesa da tese dele, ele se preocupa apenas com o contexto alemão, propriamente dito, né? A gente lembra ali no início do prefácio da Teoria dos Direitos Fundamentais, do Robert Alex, né, que ele constrói essa teoria, ele formula essa teoria ali nos anos 80 para o Tribunal Constitucional Federal Alemão.
para que o Tribunal Constitucional Federal Alemão aplique, né, ou tenha como norte na resolução dos seus casos concretos, né? Então, o que é muito interessante aqui na Alemanha, diferente do Brasil, é que a teoria dos direitos fundamentais, ou a teoria dos princípios, melhor dizendo, apresentada pelo professor Alex, ela é apenas uma teoria em meio a diversas teorias dos princípios. No Brasil, a gente sabe que a teoria dos direitos fundamentais, foi traduzida pelo professor Virgílio Afonso da Silva, né? Ela fez sucesso, faz até hoje, mas ela é encarada como se fosse a única, como se ela fosse a única válida e como se ela fosse a única existente. Quando, na verdade, não é. Aqui na Alemanha, as pessoas falam, obviamente, estudam a Alex até hoje, mas ela é apenas mais uma em um universo de teorias dos princípios. Né? Então, o que me parece é que Porcher ele se concentra no contexto alemão. Então, ele está preocupado com a teoria do Robert Alex num contexto alemão. Então, a crítica dele, a teoria dos princípios, não é uma crítica, como muito bem o professor Papaléu falou, não é uma crítica generalizada. Então, ele não está direcionando o seu ataque a todas as possíveis teorias dos princípios existentes ou que possam vir a existir, mas apenas a teoria dos princípios do professor Robert Alex, que inclusive ele coloca como um fenômeno hidra, né? Então ele refuta ou ele apresenta alguma argumentação plausível contra a teoria dos princípios de Alex e da feita que aquela teoria é refutada, aparecem mais duas ou três, seja pelos alunos, pelo círculo de Kiel, né, que é onde o professor Alex orientou, né, formou a sua escola, e seja por outros acadêmicos, né? Então, a teoria dos princípios do professor Robert Alex, ela tem esses problemas apresentados pelo Porcher, mas o que me parece é que o Porcher está concentrado no contexto alemão e na teoria dos princípios do Alex. Então, a teoria do Porcher me parece, professor, que ela não obstaria a coexistência de outras teorias dos princípios. Muito pelo contrário, eu percebo que o professor Porcher se coloca numa perspectiva de debate, mas de debate com outras teorias, né? Mas nesse contexto especificamente, ele está direcionando uma crítica severa ao Alex, mas isso não o coloca como um negacionista, digamos assim, de teorias dos princípios. Né? Ou seja, e eu acho que isso se dá justamente, o professor Porcher, lá em Freiburg, né, ele é conhecido como um grande apreciador da hermenêutica jurídica, né, e tem um interesse muito grande, tem trabalhos, né, de hermenêutica jurídica, diferente do professor Alex, que tem uma influência até mais da filosofia analítica, né, tem uma preocupação talvez menor com a filosofia, a teoria, a hermenêutica jurídica. Né? Falaste alguma coisa, Papaléu, que não escutei? Eu falei, cadê esses textos aí pra gente ler, rapaz? Sim. Tem alguns textos. Não, professor. Já que você oportunizou o Papaléu. Nenhuma simpatia pela hermenêutica. Essa ambição é minha também, Papaléu. Não é só tua, não. Viu? Eu vou correr atrás também desses textos. Esse homem é valioso. Agora, deixa eu dizer uma coisa, brincando e dizendo que, de novo, Papaléu Brilhante colocou um tal Weg, que eu acho que é importante. Aquilo que é moderno e antes da modernidade, aquilo que é romântico, Schleiermacher e todos os que o Papaléu bem conhece, antes de Dilthey, que já era mais racional, né, que já tinha uma linha, vai nos levar a quase uma interpretação, e não propriamente uma hermenêutica. Eu estou falando da releitura de uma interpretação que era o primeiro Kelsen, que era, na verdade, uma outra lógica. O que eu tentei apontar neste particular é que hoje o mundo mudou muito, né? E ele expandiu o direito de uma maneira que entrou quase tudo dentro do direito. E ele não dá conta mais. Esse esgotamento é que é uma tarefa, é um enfrentamento. Então, não sei até que ponto o direito vai poder dar conta, mas sei que sem ele nós não conseguimos viver. Então, aí é preciso ajustar Constituição e teoria do direito da melhor maneira, porque é nesse nicho que
você bem apontou, e a lógica que se faz no debate dos princípios se coloca. Porque, como eu disse, finalizando, em Portugal, o que eu vejo é que a preocupação da historicidade ela é muito importante para a legitimidade. E a criação do hoje, né, nos países que não têm legitimidade suficiente, como é o caso do Brasil, a apropriação indevida de ideias incorretas é o mais natural. Então, por exemplo, junto com o professor Alex e o elogiando de novo agora o Papaléu, ele defendeu o trabalho, algum tempo atrás, num dos grupos do professor Alex em Santa Catarina. Né? Sim, lembro. E na Universidade de Trabalho lá, Direito Fundamental, o Papaléu pode me corrigir, aquele que é o pseudo-rival de vários outros que Vossa Excelência bem apontou na Alemanha hoje, também passaram por lá. E é alguém que tem trabalhado bastante conjuntamente o IDP dele em Brasília. É, supostamente, um rival teórico do professor Alex. E hoje eu conheço mais um. Diga, Papaléu. Sim. É isso mesmo. Lembrei para o Vitor, né, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, de fazer essa resenha, mas na época a defesa do texto ela foi justamente para desmistificar o que eu considerava um erro muito comum, que era associar a teoria dos princípios do Robert Alex com a teoria dos princípios do Ronald Dworkin. E de lá para cá esse trabalho evoluiu, né, de uma tal maneira que hoje tipo, é até uma anotação que eu coloquei aqui, né? O Dworkin abandonou a teoria dos princípios no Império do Direito. Então, você pode ler do começo ao fim do Império do Direito. O Dworkin ele não defende mais a distinção entre regras e princípios, mas ele usa a palavra princípios quando ele vai falar sobre princípios de justiça, quando ele vai falar sobre princípios interpretativos. Então, a utilização da palavra princípio ainda existe dentro da obra, mas ela não opera uma diferença qualitativa dentro das normas no debate jurídico para o Dworkin. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando o Dworkin toma essa decisão, ele toma essa decisão porque, do meu ponto de vista, ele sai como o perdedor do debate que ele tem com a arte. O pós-fácil do conceito de direito de 1993, o Hart ele fala uma coisa mais ou menos assim, que quando ele tratou sobre o modelo de regras e ele estabeleceu ali que, olha, as regras são descritivas, mas que existem zonas de penumbra, e que o juízo, diante de zona de penumbra, pode ser levado a ser orientado pela sua moral ou pela moral para decidir casos concretos. Eu não afastei os princípios, porque as regras elas podem operar como princípios do jeito como você está falando aí, Dworkin. E aí o Dworkin nem toca mais nesse assunto depois. O Stanley Poston tem um texto fantástico sobre o que acontece no debate Hart-Dworkin, quais são os níveis, e esse ponto aqui, diferença entre regras e princípios, ele é um ponto que o Dworkin não revisita. E aí, o único que continua mantendo essa distinção é o Alex. O Dworkin morre, eu imagino o Dworkin encontrando com o Alex falando assim, mano, não pega esse caminho, cara, não pega que eu já fui lá na frente, já deu ruim, eu já voltei, eu não sustento mais isso, e o Alex dizendo, não, eu vou continuar e tal. Aí vem o Poscher, né? E aí o Poscher começa a refutar de dentro essa teoria. E aí eu fiquei, assim, na verdade, muito curioso para saber até que ponto a gente pode encontrar elementos incomuns na resposta do Hart à teoria dos princípios do Dworkin com essa resposta que o Poscher dá. Porque pelo que a gente ouviu hoje, a gente já tinha ouvido uma parte com o Rafael Dalla Barba, e a gente ouviu hoje de novo com o Vitor, né, bem mais especificamente o round 2 desse debate. Eu fico assim, muito curioso de saber quais elementos em comum a gente pode encontrar dessa crítica. A resposta do Hart no pós-fácil, do conceito de direito, e a resposta que o Poscher dá para o Alex. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente precisa enfrentar urgentemente no Brasil, que como está dando para a gente ver na tarde de hoje, a teoria dos princípios ela se tornou um adendo do jeitinho brasileiro.
o adendo teórico do jeitinho brasileiro. Sim. Quando o jurista quer dar um jeito para resolver uma coisa, ele se socorre de princípios. É fácil. É fácil. Eu não estou te ouvindo, Papaléu. Cortou o áudio. Mas eu estou te ouvindo. Não estou ouvindo só o Papaléu. Eu não estou ouvindo o Papaléu. Também. Não estou te ouvindo, Papaléu. Não estou ouvindo. Tem que reentrar. Eu acho que ele vai fazer. Acho que ele vai reentrar, filho. Filho, você está aí desde quando, Vitor? Desde outubro, final de outubro. Do ano passado, claro. Não, desse ano agora. Agora. Há pouco tempo. Acabei de chegar, foi. Eu terminei o mestrado em filosofia na UFPA e agora estou fazendo mestrado em direito aqui. Estou fazendo outro mestrado. Porque aí é preciso, eu acho que tem a ver com a linha de pesquisa sua aí, vão exigir que você reentre pelo mestrado, né? E eu preferi também fazer um mestrado aqui. Eu entendo. É uma reentrada, é uma nova vida, né? Com certeza. Mas você vai virar alemão, filho, desse jeito, né? Eu acho que você vai casar por aí, se você não está casado. Já estou casado, minha esposa veio comigo. Mas casou aqui ou casou no Brasil ou casou aí? Não. Casei no Brasil. Foi. No Brasil. Também, fazer a vida na Alemanha, a não ser que não dê muito certo. Vamos tentar, né? O lugar é maravilhoso. Olha, eu acho que a Alemanha é um grande berçário hoje de ideias e de perspectivas para o mundo inteiro. Ela passou a ser isso. Sem dúvida. Talvez um dos lugares mais democráticos, hoje mais democráticos do mundo. A Alemanha. Sim. Até mesmo por conta de como é feita a jurisdição de vocês. Aí realmente é outro mundo. É verdade. Eu diria um mundo bem mais organizado, a meu ver. Sem dúvida, bem, sem olha, dúvida. Meu computador travou aqui. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Só não vê só beleza. É porque eu estou aqui no celular do login do nosso coordenador. Agora sim. Estou te ouvindo até melhor, Papaléu. Tá. É porque tá no computador, senão fica André Bendelac aqui, vocês vão pensar que eu sou uma pessoa diferente. Não, mas olha, então, para o André Bendelac, que é um excelente garoto. Agora ele é motoqueiro, agora ele está realmente indo para a banda, eu diria, do outro lado do mundo. Só que o que eu ia dizer é que uma vez eu ouvi, né, de uma desembargadora que houve uma sessão, né, no tribunal em que os desembargadores eles não conseguiam chegar num consenso sobre como iriam resolver um determinado assunto que estava sendo discutido lá. E eles não queriam ceder, na verdade, por orgulho, né? Porque estava sendo defendida uma tese de um fulano. Essa imbecilidade é muito própria. Isso conversa dos bastidores, assim, né, e tal. Porque a tese levantada pelo fulano, que tinha sido defendida por ele no doutorado, alguma coisa assim, e o outro não concordava e tal. E eles não conseguiam concordar, não conseguiam chegar no consenso. E aí, nem eu consegui. Aí um dos desembargadores pediu, né, para suspender a sessão, para que eles fossem jantar. Já estava, né, passando as 18 horas o debate. Isso eles entendem. Para jantar, né? E aí, quando eles foram jantar, né, para o intervalo, 15, 20 minutos, quando eles voltaram, um dos desembargadores que participava lá da reunião, ele trouxe uma terceira tese. E ele defendeu essa terceira tese, dizendo que esse princípio foi desenvolvido por fulano e tal, que resolve esse debate aqui. Colocou lá o princípio da obra do fulano. E colocou lá. Sofreu com ele. E a decisão ali, o debate deu uma volta, deu uma virada e todo mundo acabou aceitando essa terceira tese, que não era do desembargador A ou do desembargador B, mas que era do fulano teórico ali que
resolvia a questão e assim ninguém saiu com orgulho ferido. E aí o detalhe é que depois se descobriu que esse fulano que desenvolveu esse princípio não existia. Que a pessoa foi no banheiro e lá no lavabo estava a marca do mármore, da porcelana, e pegou o nome da porcelana e deu para o princípio. Disse o princípio Meu do Deus fulano do de céu. tal, que resolveu uma disputa judicial dentro do tribunal, cara. Nossa Senhora. Pô, é pior do que eu pensava. É pior do que eu a teoria pensava, dos né? princípios no Brasil. É o jeitinho brasileiro de fazer Exato, o direito. Papaléu. Mas isso, Papaléu, lembra muito o texto que a gente leu tanto do Ávila quanto do Virgílio. Ali era num contexto do princípio da proporcionalidade, como ela até hoje no Brasil é utilizada como um recurso retórico. A proporcionalidade é um recurso retórico, ninguém sabe o que é proporcionalidade. E isso se estende também para a teoria dos princípios, né? A gente tem uma construção teórica recepcionada, que é muito boa, mas na prática jurídica a gente não sabe, a gente não definiu ainda os parâmetros da proporcionalidade como o Tribunal Constitucional Federal Alemão, por exemplo, já o faz há muitos anos. Entendeu? Então é impressionante isso, é lamentável também, né? É lamentável que isso ocorra. Só para acrescentar e tocar mais fogo, o Paiol. É porque o Vitor levanta uma coisa que é fundamental, né? Então, a proporcionalidade que vocês sabem de cor, os problemas, né? Os percalços, mas eu diria que o ponto nervoso é que no Brasil, como demais, o sistema não comporta até hoje, porque não tocaram nesse assunto, a separação da jurisdição da força administrativa do Estado. Eu estou falando da criação da jurisdição administrativa. Veja, a proporcionalidade ela nasce lá, no ato administrativo, na mensuração do poder do Estado, não na mensuração da eficácia do cumprimento da decisão. A eficácia do cumprimento da decisão já tem uma limitação íncita, que é o processo. Eu não posso abrir, eu não posso atuar, eu não posso resolver sem o meio. E aí é uma discussão desde o Watt. E processo e matéria são ou não a mesma coisa. Não vou entrar no mérito aqui. Apenas vou dizer que, se você não separa os objetos, você tem abuso de autoridade por causa do excesso de poder. Você não tem como medir. E aí, eu tenho que criar, sim, uma mensuração típica. Por que típica? Porque eficácia é uma coisa para a jurisdição comum, é outra coisa para a jurisdição administrativa. E aí eu não posso pacificar o mérito da querela, da necessidade, né, com a jurisdição díspara. Esse é o problema que o meu querido Vitor não vai sofrer na Alemanha, porque na Europa, em geral, não sei como é que está hoje, no território alemão, já existe a jurisdição administrativa. Sim, sim, aqui existe também, sim. E aqui criou-se um problemaço, como tudo, né? Que não é resolvido, toda doença piora. No nosso caso, a doença virou a criminalização do resto. Criminalizaram o direito, mas não era criminal? Não, especial não. Então, criminalizaram o penal, criminalizaram especialmente várias condutas que eram administrativas. Aí vão criminalizando, que é a vala comum, e que não dá em nada, porque não tem como sancionar o que não tem. Aí volta para a história da densidade do poder. A esfera penal é uma esfera específica. Não dá para usar de qualquer maneira. Mas eles usam. No Brasil tem sido assim. Eu vou terminar com um livro do professor Basoco Terradilhos, espanhol, dizendo que a sanção penal para administrativa, de novo, é um problema de grau, de densidade normativa. Se eu quero punir mais, se eu quero criar um estigma, eu coloco crime. Se eu não quero, eu coloco sanção. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer qualquer coisa com o atributo administrativo.
Ah, eu vou dizer que eu não tenho um crime. É ilícito, mas não é crime. Sim. Essas são diferenças de meio de moderar o poder. Mas vocês não têm esse problema. É outro problema nosso aqui. Agora, como fazer isso? Se todas as outras esferas do ato jurídico estão controladas pelos interesses. Exemplo, tribunais de contas, as investiduras, todos eles é um mecanismo que aí não dá. Veja bem, aí você vai ter uma guerra civil para destituir tudo. São muitos anos de boa ineficiência. Quer dizer, é a ineficiência que dá certo para alguns. Sim. Bem, pessoal, nós já Papaléu, tivemos 2 horas de reunião. Papaléu, só para complementar, eu joguei no grupo do WhatsApp o texto do Poscher sobre hermenêutica, né? E trata de um texto lá que o professor Saulo me passou, inclusive. Pessoal, o que eu peguei de anotação hoje, mano, já vai sair um artigo novo aqui para mim. Ah, que bom, Caio. Graças a Deus. Ótimo. Eu vou encerrar a gravação, mas permaneçam na sala porque a gente vai fazer alguns comentários aqui de final de ano, tá? Tá ok.